Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao fechamento do módulo 2 do Venus Up, o módulo que foi de laser transdérmico. Então hoje a gente tem meia horinha para discutir algumas colocações, algumas perguntas que foram feitas. Eu vou aproveitar aqui agradecer ao Dr. Fabrício Santiago, de Goiânia, conhecido de muito tempo, também é conhecido de todo mundo aí, a galera que tá online. Aproveitem o chat para colocar perguntas, mas a gente já tem algumas perguntas a mais aqui. Então, Fabrício, muito obrigado aí para aceitar o convite. A gente discutiu já um pouco de parametrização com eles, como escolher equipamento, então você já imagina o que vai vir pela frente aí para você. Tá certo? Bom, Fabrício, para começar, eu vou colocar aqui algumas perguntas para você, mas eu queria primeiro colocar uma imagem para a gente discutir, que é a foto de um caso clínico. Essa foto você já conhece, é a foto que eu te mandei ainda há pouco, sobre uma senhora que tem uma malformação vascular, tá, em toda a perna direita, né, ela parece ser uma malformação dérmica. Então, essa lesão é uma lesão É, plana, né? Então, a gente discutiu basicamente Neodymium 1064. O que dá para fazer nessa lesão em termos de laser? Pois é, então o que acontece? Como hoje, dentro da nossa prática diária, né, e o 1064 é o arroz com feijão nosso, né, é o comprimento de onda que a gente trabalha, até porque a gente trabalha principalmente com vaso, e a gente sabe que o padrão ouro para reticular é o 1064. Quando a gente pega lesões como essas, que são bastante superficiais, são lesões térmicas, e você deve ter discutido com todo mundo que você precisa de comprimentos de onda menores, né, para você atingir essa superficialidade até pela afinidade pela hemoglobina. A gente vê que é uma lesão bem avermelhada, né, uma lesão bem superficial. Então, com lesões mais superficiais assim, se você usar o 1064, você não vai conseguir habitualmente obter o resultado que você quer. Ou se você colocar um spot size muito pequenininho na, na intenção de tratar essa lesão, você vai ficar fazendo 5, 6 mil disparos e vai fazendo aquele monte de bolinha separada, porque você não consegue ter uma Exato. contiguidade do tratamento da lesão. Então acaba que você escapa para os comprimentos de onda mais baixos. Lesões superficiais como essa, como por exemplo a mancha vinho do Porto, o padrão ouro pela literatura considerado hoje, a gente sabe que é o dye laser, né? Dye laser hoje, então, os maiores centros de tratamento, ou os dermatologistas que têm muita experiência, sabem que essas lesões são muito bem tratadas pelo dye laser. Mas existem outros comprimentos de onda, o KTP também trata bem, e a própria luz pulsada não é laser, a gente sabe disso, né? É uma fonte de luz com filtros específicos, também consegue tratar. Qualquer diferença que eu acho, né? Eu vou também deixar você falar a sua opinião. A luz pulsada, ela acaba tendo que você fazer mais sessões do que, eventualmente, comprimentos de onda como plataformas como, por exemplo, o dye laser. E a luz pulsada a gente tem um pouco mais de acesso. Então, vamos falar da nossa realidade. A plataforma do dye laser é muito cara para você ter no seu consultório de cirurgião vascular uma plataforma dedicada. Se você tiver com dermatologistas ótimos, utilize e você vai se dar super bem tratando essas lesões. Mas muitos vasculares têm luz pulsada. E eu acho que algumas dessas lesões você pode tratar. E uma combinação muito boa, principalmente para essas lesões, essas manchas vinho do Porto, isso já está descrito, que são mais refratárias, elas também, a combinação de 1064 com a luz pulsada também vai muito bem. E você atinge profundidades um pouquinho maiores, mas normalmente são lesões refratárias ao tratamento, não seria um tratamento primário, tá? Mas também é uma combinação boa. Então, ou seja, luz pulsada funciona também para esse tipo de lesão. Pode ser que o número de sessões seja um pouquinho maior. Vou deixar você falar aí agora a sua É, opinião. a doutora Maria que colocou esse caso para a gente. Doutora Maria, esse caso é um caso que você tem que trabalhar a expectativa, nada resolve, tá? Dá para clarear a mancha, sim. E aí Muito tem. extenso, né? É muito extenso. E aí a sugestão é realmente usar a luz intensa pulsada associado com 1064. 1064 seria só na parte mais altinha, onde a lesão fica mais esponjinha.
Já o dye laser, que seria o gold standard de tratamento para esse tipo de lesão, teve uma pergunta aqui, Fabrício, sobre calibre de veia. Até onde no calibre de veia dá para chegar com laser? Bom, na verdade, em tese, não tem limitação, né? Você pode tratar varize com laser transdérmico, só que possivelmente você não vai conseguir por algumas razões. Primeiro, por conta da geração de calor que vai acontecer, você tem bastante sangue ali, o paciente vai sentir muita dor. Pela duração de pulso que você vai usar, você vai aquecer mais água na região, o paciente vai sentir dor. E lembrar que quanto mais nervo venorum você tiver, quando você injeta uma substância extremamente irritante na veia, o paciente sente dor, porque você tem o nervo venorum. Então, quando você aquece o lúmen da veia, transformando a luz em calor para poder danificar o endotélio, você também está estimulando a parede da veia e o paciente. Então, ou seja, e outra, em veias muito grandes, você vai ter a mesma, é mais ou menos como se você estivesse fazendo a espuma, você vai gerar mais trombinho ali dentro. Então, se você estiver pensando numa questão estética, você vai fazer uma flebectomia ou então, eventualmente, você vai fazer até a própria espuma com uma boa compressão excêntrica, é melhor do que você fazer um transdérmico. Então, não existe limite de calibre, existem limites que são melhores, né? A gente sabe que os limites ali que vão entre 1 até mais ou menos 2 e poucos milímetros, são limites bons para você tratar. A gente está falando de veia reticular, né? E a telangiectasia, a venolectasia, normalmente você consegue atingir sem muito tipo de problema. Mas eu trato veias até 3 milímetros eventualmente, mas é comum associar a escleroterapia, né? E depois uma boa compressão excêntrica. Mas laser puro, veias varizes propriamente ditas, é mais complexo de você tratar. Tem limite. Mas você vai ter o limite que vai ser a dor do paciente e o tamanho da veia para você atingir os parâmetros que você precisa para você conseguir atingir a parede daquela veia. E aí é bem difícil conseguir ela em monoterapia, né? Aí, em geral, a gente vai associar Perfeito. alguma coisa. Exatamente, é o mais comum da gente fazer. E dá para fazer e fica bom. Agora, de uma maneira geral, se a gente fosse colocar ponto de corte, esse negócio de ponto de corte, gente, é uma coisa interessante. Isso não tem na literatura, você não vai achar uma diretriz ou alguma coisa, vai ser baseado em experiências pessoais. Eu acho que até 3 milímetros você consegue tratar bem veias com laser, habitualmente associando com a escleroterapia. Monoterapia, eventualmente veias entre 1 e 2 milímetros, até 1,5 milímetro, você consegue tratar bem as reticulares, tá? Acima de 3 já é bem mais complicado. Mas não existe esse ponto de corte em literatura, tá? Isso é baseado um pouquinho na vivência individual. Perfeito. Eu também concordo com você, acho que é isso. O mais importante é que, veja só, que a gente tem muita diferença entre as situações das veias. Às vezes tem veia grande com baixa pressão e aí a resposta é mais fácil, né? Às vezes as veias são eventualmente até menores e você não consegue a resposta porque a pressão está mais alta. Então, calibre realmente não é tudo, mas obviamente quanto maior o calibre acaba dificultando e a gente na situação acaba associando mais comumente à escleroterapia convencional. O Tiago de Brasília, Dr. Tiago, ele pergunta se tem alguma coisa que você enxerga que a gente possa olhar e ver em relação à realidade aumentada ou o exame do ecodoppler que te faz pensar que você vai ter mais ou menos matching. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer essa resposta. Eu também quero essa resposta. Mas a pergunta é muito interessante, é muito boa. Porque, assim, de uma forma geral, a gente tem um matching inflamatório, que é aquela nuvem de vasos que acontece pela agressão, né, do local, pela agressão pelo seu laser, ou eventualmente pela sua escleroterapia, pelo dano que você causou. Existe um matching hemodinâmico que é aquele que existem algumas teorias, e uma que eu gosto muito é a teoria do professor Hiroshi Miyake, que é a teoria que você causa um dano, eventualmente em microválvulas venosas de veias que são normais. Você está tratando um complexo telangiectásico, uma telangiectasia combinada. Tem uma reticular que não está alimentando, mas vamos colocar dessa forma, alimentando um complexo de telangiectasias. Você trata aquela região e, principalmente, quando você injeta o esclerosante, que era a teoria do professor Hiroshi, você não controla a totalidade para onde esse esclerosante vai.
Então, isso acaba danificando veias que são próximas ou tributando ali, e você acaba tendo não só um desequilíbrio hemodinâmico, mas causando uma lesão, e essa veia passa a ficar doente. E aí depois você vê aquele monte de vasinhos, né? Como prever, que é a pergunta dele, eu vou falar duas situações. Tem um artigo, inclusive, muito legal, você deve conhecer, que curte do Parse em 2018, do European. Ele publicou algumas associações, né, um estudo com 300 e poucos pacientes, eu não lembro o número exato, onde ele notou, ele pegou o número de pacientes tratados, uma análise retrospectiva, e ele analisou esses pacientes quantos tinham match. Aí ele pegou esses pacientes, avaliou as características desses pacientes e fez alguns exames de sangue, alguns testes para avaliar se existia algum distúrbio de coagulação ligado. E comparou isso com pacientes de grupo controle. Bom, em suma, ele observou alguns fatores. Pacientes que tinham, se eu não me engano, alergias, hipersensibilidade, reações de hipersensibilidade eram mais propensos a ter matching, por exemplo. Pergunta, na prática minha, não vai mudar. Se o paciente falar para você assim, igual, por exemplo, tinha lá, acho que rinite. Doutor, eu tenho rinite. Eu vou falar, em você, eu não vou fazer tratamento. Não existe, né? Não é. De maneira prática, então ele achou, ele não viu com idade, ele achou hipersensibilidade, né, pacientes que têm rinite ou reações alérgicas, e aqueles pacientes que têm aquelas equimose fácil. Fragilidades capilares, né? Também eles observaram. Isso sim é uma coisa interessante, pacientes que fazem hematoma de maneira mais fácil. Então, esses pacientes a gente precisa ficar um pouquinho mais ligado. Mas, de uma maneira geral, pergunta dele, do ponto de vista clínico, quando a gente fala clínica, existe o exame físico e existe também o perfil epidemiológico do paciente. Ao perfil epidemiológico, eu não me atento, a não ser que o paciente fale que teve um matching antes. Então, é um sinal de alerta, mais para você tomar um cuidado e alertar o paciente que ele pode ter de novo. Para não ter matching é não tratar, tá? Então, primeiro segredo. Não quero ter matching, então não trate o paciente. É a primeira coisa. Mas, enfim, perfil epidemiológico, eu não vejo particularmente nada que impeça ou que dê uma direção para você falar assim, não, esse paciente vai ter matching. Eu não consigo enxergar isso. Já do ponto de vista de realidade aumentada, isso é uma observação pessoal minha, baseada nessa premissa, nessa teoria do professor Hiroshi. Quando você está fazendo um tratamento do complexo telangiectásico, você normalmente resfria a pele, principalmente a gente que está usando laser, já que a gente está falando de laser. Eu costumo observar uma coisa, se você tem algumas telangiectasias que estão próximas de uma veia reticular, e quando você resfria a pele, essa veia some, o que a gente parte do princípio? Que é uma veia que está reativa. Ela tem um tônus, né, venoso, teoricamente bom. Aquela veia que está doente, uma coisa que vocês passam a observar, você pode gelar ela à vontade, ela não some na realidade aumentada. Essa veia é aquela que eu acabo procurando tratar. Aquela outra veia, eu deixo ela meio quieta. Às vezes eu trato a telangiectasia e deixo aquela veia de lado, eu não vou atrás dela, eu tento tratar, eu espero, para ver qual o comportamento da telangiectasia depois. Teve refratariedade, a telangiectasia não sumiu, aí eu busco tratar aquela veia, tá? Porque habitualmente a gente associa. Se eu fizer só o laser naquela veia, pode ser, uma boa opção. Aí sim, a monoterapia é uma opção interessante de você fazer, tá? No ultrassom, uma dica que eu dou é perfurantes. A gente buscar, se você tem ali uma reticular que tem uma perfurante embaixo, principalmente para quem injeta, para quem faz escleroterapia, também é uma teoria, continuando com a do professor Hiroshi, isso eu já vi na minha prática clínica, pacientes que foram submetidos a tratamento que criaram lesões que não existiam, e a gente tem artigo publicado sobre isso, de refratariedade de lesão, quando você vai procurar, tem uma perfurante ali embaixo. Então tome um pouco de cuidado, dá uma olhadinha, perfurante de coxa, tem um trabalho que a gente publicou, tá no Phlebology, é um perfurante de coxa, ou muito próxima na região que você vai tratar. Mas eu não vou tratar, não, estou falando isso. O que seria o cuidado? Injeta esclerosante um pouco mais distante, entendeu? E se por um acaso você achar que tem que tratar, então trate fechando essa perfurante. Então você faça, por exemplo, uma espuma, alguma coisa, não deixe essa perfurante para trás, que você vai causar às vezes uma dano na válvula venosa, ela vai ficar incompetente a uma perfurante que às vezes não era, tá? Ótimo. E tem a questão da região anatômica, né? Que é a lateral de coxa, realmente é a região anatômica com maior possibilidade de matching. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é um matching, eles estão vendo a figura de um matching inflamatório e hemodinâmico pós-cirúrgico, então vocês podem ver aí, tá? E o Dr. Thiago acrescentou aqui na pergunta a questão se rosácea prévia teria, do ponto de perfil epidemiológico, uma possibilidade maior de matching. Eu não vejo isso,
tá certo? Eu não acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas o paciente com rosácea, o tratamento também é um tratamento bastante complicado. O Dr. Danilo citou da crioscleroterapia, porque a questão da viscosidade nos vasos mais vermelhinhos, a crioscleroterapia por ser mais viscosa, seria uma alternativa mais interessante. Aí, Danilo, o seu raciocínio está correto, porém, se você pensar na crioscleroterapia propriamente dita, ela é feita com agulha 24. E aí, meu amigo, a agulha 24 não vai entrar na sua telangiectasia. Aí não dá, tá certo? A crioscleroterapia, que seria a agulha 24 e a glicose congelada, ela se encaixaria muito bem nesta lesão aqui, ó, que vocês estão vendo que é uma venolectasia, tá? Então, uma venolectasia, né? Sim, cacho de uva. Aqui sim, ela se encaixa bem, tá? O problema é que mesmo assim, tá? A questão, você pode encontrar aí de repente um matching que foi o que você viu aqui, tá? Isso aqui é um matching depois do tratamento com crioscleroterapia desse paciente, tá? Então, Danilo, a crioscleroterapia no seu raciocínio está certo, mas se você pensar da forma correta, ela não encaixaria porque é uma agulha muito grossa. Fabrício, sabe aquelas crostinhas que a gente faz no laser, principalmente quando você está tratando telangiectasia, com spot size pequeno? O que dá para fazer para diminuir isso? Teve um colega, inclusive, que aprendeu com a gente o transdérmico e teve uma dúvida, e ele aconteceu exatamente isso com ele um dia desses, né? Uhum. Aí, vocês têm que obedecer as lições aí que o Kikuchi deu para vocês nas aulas que vocês tiveram. É tentar, gente, aí assim, ó, existe mecanismo para não errar? Não, eu acho que não existe, é muito difícil. É tentar escolher o ajuste do spot, o comprimento de onda, basicamente, a gente trabalha com 1064, mas do spot com a fluência adequada, né? Então, essas casquinhas, porque assim, ó, spot grande, normalmente ele fura, ele vai fazer uma pequena ulceração na pele. A crostinha, normalmente, é com spot sizes menores, 3 ou principalmente 2 milímetros, onde você usa fluências muito altas para compensar o scattering, por exemplo, né? Então, assim, o que fazer? A dica que eu dou para isso, vamos colocar em termos de evitar. Se você fez um cálculo e você acha que aquele cálculo ali seria o ideal, e até na discussão que a gente teve com esse colega, o spot size que ele usou foi ruim, porque era uma veia que era um pouquinho mais funda e maior, ele usou um spot de 2. Ele usou uma fluência de 250 joules, né? Então, assim, ele acabou não conseguindo atingir a veia e danificou a epiderme. Então, o que eu falo para vocês é assim, ó, sempre o Kikuchi sabe que eu bato nessa tecla nos cursos direto. Quando você faz um cálculo, no começo principalmente, porque isso passa a ser depois automático, diminua a sua fluência, mesmo que não funcione. Porque é mais fácil você reajustar uma fluência depois com a pele íntegra do que você tentar consertar depois que já está estragado, entendeu? Então, essas crostinhas, normalmente você tem quando você entrega fluências altas para tentar queimar aquela veia e você às vezes não consegue. Ou você consegue e vai a epiderme junto. Isso. Então é melhor você tentar chegar numa fluência boa, uma das formas é essa. Use uma fluência um pouquinho mais baixa do que aquela que você calculou. Não funcionou, seja claro com a paciente. Eu prefiro que a gente faça mais uma sessão, você volte, anota, bate uma foto do seu parâmetro, anota, e depois você tenta corrigir. Entendeu? Isso. Não sei o que você acha. Não, é exatamente isso. A questão ali é porque o spot size pequeno vai concentrar mais energia e acaba fazendo uma lesão semelhante à da radiofrequência, que foi justamente isso que foi citado aqui pelo Dr. Márcio. E eu concordo aqui no chat com o Reis e com a Esmeralda que a pele seca ajuda a formar a crostinha. Então, uma hidratação da pele momentos antes, e é uma pergunta, o que a gente pode fazer antes para diminuir a ocorrência disso? Além, obviamente, de trabalhar a setagem, é você ter uma pele em condições boas de hidratação. E aí basta... É verdade. Às vezes passa só um gel de ultrassom imediatamente antes do disparo, isso já ajuda. Obviamente isso não vai fazer a pele ficar hidratada, mas isso é uma proteção momentânea na hora lá, isso pode ajudar.
A doutora Agora Esmeralda... só um detalhe, viu? Só um detalhe. Não passa o hidratante na hora, não, viu? Porque Ah, se você tá. for fazer isso, Sim. vai vir uma lambreca. Não Deixa o cola, paciente hidratar um pouco não, antes. não É, cola adesivo e tudo mais, né? Exato. E a doutora Esmeralda fez também uma colocação bastante interessante aqui sobre associar é, laser 1064 com uma luz visível, como a própria luz pulsada, mesmo em lesões de perna. Na realidade é isso. Você acaba trabalhando em duas profundidades com duas capacidades de absorção diferentes. Então, se você realmente souber usar, existem aparelhos muito já direcionados a isso, né? O Excel V é um deles. A gente tem alguns outros também da Candela, que trabalham esses dois comprimentos de onda de forma simultâneas, tá? Mas acaba sendo um pouco mais difícil de usar e um pouco mais arriscado também. Então requer também essa associação no mesmo tempo, requer um conhecimento maior, porque você está agredindo duas vezes a sua pele, sendo que uma das vezes você está agredindo bem superficialmente no caso do comprimento de onda mais curto. Tá? Pergunta aqui do meu grande amigo Arturo e também do Feliciano, dois que estão sempre com a gente. Obrigado por estar junto aí. Sobre pele escura, Fabrício. O Arturo trabalha lá no Nordeste. O que faz com a pele escura? 1064 é muito seguro para pele escura e tem vários colegas, inclusive no Nordeste, que tem bastante experiência. Eu acho que o Arturo mesmo tem bastante experiência com laser, né? Ele é muito seguro, mas óbvio que aí entra uma situação que é a questão de você ter parâmetros menos agressivos, ou vamos dizer assim, um ajuste mais fino do parâmetro. Aí entra naquela história que eu falei de você calcular uma fluência X, você diminuir um pouquinho essa fluência. Para pacientes de pele escura, Perfeito. isso normalmente torna o 1064 mais seguro. Mas o 1064 a gente sabe que hoje, em termos de tratar veia, vaso, é o laser mais seguro para se usar em pacientes com Fitzpatrick mais alto. Eu já usei em todo tipo de Fitzpatrick, a não ser paciente negro mesmo, que é difícil a gente ver esse tipo de lesão, mas e tranquilo, não, graças a Deus eu já tive complicações com laser sim, mas com pacientes de pele muito escura, quando você faz doenças mais conservadoras, vai muito bem. E lembrar que o risco no paciente de pele escura é você usar durações de pulso muito curtas, então evite usar 10 Sim, milissegundos. E spot sim. sizes muito pequenos, porque a densidade energética na pele vai ser muito grande, então evite, ou melhor, não use o spot size de 2 ou menor. Use com muita parcimônia o spot size de 3, tá certo? E aí de forma mais liberal os spot sizes de 5 ou mais, tá bom? E se vocês forem perceber, esses ajustes são muito restritos para as telangiectasias. Tá? E falando de telangiectasia, o Dr. Márcio pergunta: quando considerar uma veia de enchimento rápido ou lento? Existe alguma. Não, engraçado, tem o Oscar Bottini, de Buenos Aires, ele tem uns vídeos muito interessantes com relação a isso, com relação ao uso, inclusive usando a realidade aumentada, com os testes da direção, do fluxo, né? E ele faz o teste fazendo a manobra de esvaziamento para um lado e para o outro, com o paciente de pé e deitado, é bem legal. Não tem trabalho publicado, é uma pena, eu já até dei uma bronca nele, entre aspas, porque existe a necessidade de se buscar essa associação para a gente ter um auxílio, né? Talvez ali na semiologia nossa. Mas se perguntar assim, ó, qual é o tempo de enchimento que você vai considerar como tendo ali uma perfurante ou tendo uma conexão com uma veia troncular, eu pelo menos não conheço. Se você conhecer, que pode ficar à vontade Não. aí de falar, mas eu acho que não existe essa descrição. Seria ótimo a gente ter, mas assim, por que isso daí às vezes do ponto de vista prático, pode talvez não ser essencial, por conta do ultrassom. Né? O ultrassom a gente consegue ver, às vezes, as conexões com ajuste fino do ultrassom, com frequências mais altas, existem até ultrassons com frequência acima de 12, né? De 12 a 16 MHz, que consegue ver muito bem essas regiões das veias reticulares e suas conexões, mas mesmo os ultrassons até 12 MHz a gente consegue ver super bem. Exato. Então acho que é bem por aí mesmo
nessa situação. É mais o feeling da hora. Obviamente que é muito lógico, né? Assim, você apertou, fez aquele. Aí isso é um reenchimento Sim, rápido, né? E perfeito. uma colocação do Dr. Edson Rocha aqui. Quando, quando fazer a, a segunda passada e o intervalo entre uma passada e outra? A pergunta é muito boa. Se você estiver usando fluências bem tranquilas, muito conservadoras, vamos supor, você calculou que você, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático. Se você calculou uma fluência ótima para aquela veia sua, você usou 90, 30 ou 40 milissegundos e passou uma vez. A veia não sumiu, ou seja, seria uma fluência relativamente boa. Não foi você ter passado 60, 20 ou 60, 30, aí você pode às vezes até passar mais de uma vez. Mas vamos supor, você usou uma fluência. Espera uns minutinhos, quantos minutos? 5, 10. Quando você vê uma reação ruim da pele, você vai ver aquele edema no local onde você passou, aquela, né, uma elevação na epiderme. Deixa quieto, não faz mais nada, tá? Mas normalmente com fluências com o objetivo de cozinhar a veia e depois usar a escleroterapia em conjunto, é comum você passar 2 vezes, eventualmente até 3 vezes, não aconselho, tá? Até porque existem reações que são mais tardias, né? Que você passa uma vez, às vezes, na veia, você deixa lá a realidade aumentada, o seu fleboscópio você não vê nada. Faz um teste um dia, espera aí uns 10, 15 minutos e volta depois. Você vai ver que a veia, às vezes, já está com uns espasmos que você não tinha visto antes. Então, na pressa de fazer, você faz uma vez e fala, essa veia não sumiu. Faço de novo, com a fluência, às vezes, até a mesma. Qual que é o perigo? Lembrar que quando você está passando laser, eventualmente existe a transformação de óxido ou carboxy em metahemoglobina. Você transformou aquilo ali em metahemoglobina, se você passa de novo, a afinidade é muitíssimo maior. Ou seja, você está absorvendo muito mais ainda a energia do que você estava absorvendo antes. Então, é um risco. Com fluências bem conservadoras, bem mais tranquilas, 2 passadas normalmente não há muito problema. E uma, uma pergunta aqui também é sobre laser e crioesclero. Quando que você associa? Esse exemplo que você deu aí, acho que foi o exemplo mais prático, assim, de usar nessas lesões que são em cacho de uva. A crioscleroterapia ela tem um grande problema, que é um defeito. Ela tem uma qualidade grande, que é a agressão térmica e química. Mas ela tem um defeito que a seringa esquenta muito rápido, né? A gente sabe disso, que o ideal é você injetar o gelzinho naquela veia. Então, assim, de uma forma geral, o que eu diria para você? Vamos colocar a associação do laser. Se você tem uma lesão em cacho de uva com uma reticular no trindo, o que seria uma dica? Você passa o laser na reticular e deixa uma abertura nessa veia para você conseguir injetar antes um pouquinho daquelas lesões em cacho de uva, o seu gel de crioscleroterapia por ali. É uma boa opção para você usar. Né? É uma situação anatômica favorável para você fazer isso. Né? Mas eu não sei se existe uma específica. Lá tem qual a situação. Então, se você tem lá seringuinhas na mão, se você quiser usar todas as suas seringas como crios, você pode usar, só que você sabe que em 1 minuto e meio você vai ter que ficar trocando de seringa, a não ser que você tenha injetado tudo, né? Que é o tempo que vai demorar para a sua glicose esquentar e virar líquida, que você já está injetando líquido, você não está injetando crio mais. Certo? Então, se a veia for uma veia reticular próxima daquela venolactasia, em vez de você injetar direto na venolactasia, que você vai fazer uma pressão maior, injeta na reticular que você fez o laser na nutrícia um pouquinho antes. Seria a minha resposta para essa pergunta. Bom, a gente tem. Vamos passar mais um tempinho aqui. Aqui, ó, sendo uma das teorias das telangiectasias de microshunte, não aquela questão dos esfíncteres cutâneos e tudo mais, e abaixo do sistema valvulado, a pergunta não seria sempre um problema do sistema valvulado, uma vez que teria que vir de baixo? Isso é complicado, você sabe por quê? Porque o sistema de microshunts, às vezes é fisiológico. A gente sabe que a termorregulação da pele é feita por esse sistema. O que pode acontecer, como qualquer um de nós que tem, às vezes, uma variação anatômica, eu acho que na pele isso também acontece, é a gente, às vezes, ter mais microshunts vincariantes. Então,
Mas em que situações? A gente não tem isso também documentado, mas aquelas pacientes que têm aquelas telangiectasias muito vermelhinhas, às vezes numa região próxima, mas elas não estão confluentes, igual aquela figura que a gente vê, né, de pínus invertido. É uma situação que já tem descrição disso. Você fazer uma insonação ali com transdutor de alta frequência, você vê um fluxozinho ali que é um fluxo rápido e possivelmente arteriolar, que habitualmente deve ser um microshunting, tá? Mas isso são casos bastante específicos. Não dá para você fazer avaliações de rotina procurando isso aí, tá? Eu não vejo muita, do ponto de vista prático, de maneira rotineira, você tentar achar esses microshunts aí. Você vai presumindo de acordo com o resultado do tratamento da paciente, né? Pergunta do Girá aqui se já associou laser com polidocanol para nutridora. Eu já associei laser com polidocanol, laser com glicose. O esclerosante aí é de preferência de cada um mesmo e a habilidade do uso. E perguntou aqui, o Faberson fez uma colocação a mais, se eventualmente você faz até uma terceira passada em cima de uma veia reticular. Muito difícil. Eu vou falar o porquê. Porque se eu tenho alguma dúvida e eu estou com tudo ali na mão, né, por exemplo, a minha sessão funciona como um complexo. Eu não uso o laser, eu não uso a glicose, eu uso o que eu acho que para aquele momento seria interessante. É difícil até fazer receita de bolo com isso. Mas assim, a terceira passada, se eu julgo que ela pode ser arriscada, eu prefiro injetar. Perfeito. Ou polidocanol, ou a glicose, na concentração certa e tudo. Os brasileiros, nós temos uma habilidade boa para fazer escleroterapia de uma maneira geral. Desde que você evite ficar injetando, puncionando aquele... Eu já vi colega fazer escleroterapia que eu tenho vontade de dar o tapa na mão, né? E falar assim, para, que você vai fazer um monte de hematoma e não vai resolver. Mas enfim, desde que você faça a injeção com cuidado, veja se está realmente injetando. É melhor você injetar um volume baixo, uma concentração boa, do que você tentar passar a terceira vez. É o que eu falei. É a ansiedade, o controle da ansiedade para o laser transdérmico é uma coisa muito importante. Você querer ver o resultado imediatamente é um risco, porque você vai querer ver e você vai queimar o paciente. Tá? Ou você não faz, espera e depois você ajusta o parâmetro ou associa a escleroterapia, ou é melhor você dar uma injetadinha em vez de você passar de novo. Tá? Então, duas eu acho que é uma coisa, um sinal de que tá ali, tá legal, tá bom. 3 eu já acho mais arriscado. E é muito arriscado. A cada irradiação, a pele vai responder de forma diferente. A dioptria da pele muda, também muda um pouquinho muda. pelo que já fez, né? O tempo de relaxamento térmico da estrutura alonga mais com cada exposição, então cada novo disparo você acaba sendo mais agressivo com a mesma configuração. Tá? E a doutora Helena perguntou aqui, fez uma colocação. Por que acontece a hipopigmentação e o que fazer com ela? A Helena do Rio? Será? Isso, Sabia, tinha que ser a pergunta da Helena, só para apertar, gente. A hipopigmentação é assim, gente, quando acontece alguma complicação dermatológica, eu vou ser bem honesto com vocês. Existem colegas, né, a gente conhece, Coraça mesmo, é um estudiosíssimo do assunto, eles dominam bem tudo. Eu me sinto mais confortável em encaminhar para o dermatologista. Na hipopigmentação, existem os estimulantes de melanina, que são usados, né? Mas primeiro é você alertar para o paciente que complicações são factíveis de acontecer. Transparência com tratamento e sem promessa de milagres. Então, esse é o primeiro passo. Caso aconteça, eu prefiro ter uma parceria ou ter uma pessoa com quem eu troque uma ideia, nem que seja para dermatologista me orientar o que usar, tá? Do que eu prescrever. Não estou dizendo que não dê, tá? Isso foi uma opinião pessoal. Quando perguntou, se acontece a hipopigmentação, o que você faz? Eu prefiro a condução de um dermatologista para fazer isso daí. Eu já tive com essas pomadinhas que foram estimulantes, sumiu, não teve absolutamente problema nenhum, tá? Conduzir você pessoalmente, você tem que aprender quais as fórmulas que você usa, tá bom? A doutora Esmeralda comentou aqui do Tracolimos, é um dos estimulantes mesmo. Sim. Mas se queimou, se hipopigmentou, significa que queimou a pele na altura dos melanócitos. Tá? Então você tirou o melanócito. Isso pode ser irreversível. O tempo é um aliado, mas às vezes é irreversível mesmo e fica as manchinhas. Tá?
Então Quando aconteceu, raramente aconteceu comigo, graças a Deus, os pacientes tiveram a pigmentação retornou ao normal. isso. Agora, se você faz uma lesão, aí é diferente assim, uma hipopigmentação é mais comum voltar, puxa, eu não sei qual que é a sua experiência. Quando você lesiona a pele, quando você faz Aí crostas ou sim. lesões, aí Porque você. é mais difícil não Aí, ficar. se você hipopigmentou só com lesão de camada de melanócito, ela está na transição da epiderme com a Exato, derme. Ela exato, volta, ela volta. exatamente, O problema é exatamente. se você É isso aí. hipopigmentou com lesão na derme completa. Aí, Isso. aí pode não voltar. Tá? Bom, acho que a gente está chegando no nosso tempo, Fabrício. E eu vou querer encerrar com aquela pergunta. Qual plataforma de custo-benefício boa para quem está começando? O que você tem que ver nessa plataforma? Não vamos falar mais, mas assim, o que você tem que enxergar nela? Não precisa, nem precisa. Eu acho que com a gama de empresas hoje que vendem laser transdérmico, eu acho que a gente está muito bem servido. Eu ainda acho que o custo é alto, tá? Eu vou falar minha opinião pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado no cálculo. E a dica, na verdade, todos os aparelhos, eles fornecem o que vocês vão querer de entrega de resultado. Tá? Os que são comercializados aqui no Brasil, que tem Anvisa, que tem todos os registros bonitinhos, tá bom, gente? Então, eles conseguem entregar. Agora, eu acho que é muito importante que vocês testem os aparelhos em congressos, em eventos, por quê? Porque às vezes a ponteira pode não ser ergonômica para você, porque às vezes o peso da ponteira pode não ser bom, porque às vezes a regulagem da máquina pode não ser interessante. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também custo-benefício. Existem plataformas que custam 500 mil e existem plataformas que custam 150, 200 mil reais, né? Então, a plataforma de 500 mil é o padrão ouro. Tem uma fonte de alimentação que me permite fazer 3 milhões de disparos sem gastar. Você não precisa nem trocar lâmpada, por exemplo. Mas espera aí, com 500 mil, que eu sempre falo. Eu tenho essa de 500 mil, que é a Ferrari, que vai ser meu sonho de consumo, mas de 150 para 500, gente, dá para fazer muita coisa boa com esse dinheiro. Então, é uma questão de custo e também de negociação, né? Negociar bem com as empresas e testar. Então, acho que um dos fatores mais importantes é o ideal é igual sapato. Sei que às vezes não tem jeito, mas assim, sapato é uma coisa que você compra e o ideal é você calçar. Você comprar e depois ele vir com um problema é complicado, você tem que experimentar. Tá? Então, tem isso também. E também vem a questão de valores, não dá para ser exagerado demais. Ótimo. Bom, Fabrício, obrigado aí pela nossa discussão. O pessoal aqui participou bastante, então agradeço a todo mundo que estava aqui. Lembrando que o módulo 3 é o nosso módulo de espuma, começa semana que vem. E aqui mesmo na descrição desse vídeo, vocês vão começar a ter à disposição a avaliação, né, o jogo, que é a avaliação em 10 questões aí para vocês começarem. Vocês têm uma semana para responder, tá certo? Então, logo aqui a equipe da Servier vai colocar para vocês qual é a identificação do game, tá? Aqui na descrição desse vídeo mesmo, então acompanhe a descrição do vídeo que a equipe da Servier vai colocar para vocês. Então vocês têm uma semana aí para se divertir no jogo. E semana que vem a gente se encontra aí no primeiro capítulo do módulo 3, que é a escleroterapia com espuma. Tá joia? Grande abraço, Fabrício. Valeu. Muito obrigado. Mais, gente. Boa noite. Falou.